Bom dia, Evaldo querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Bom dia, meu público querido. Obrigada, muito obrigada. Que Deus ilumine a todos. Parece até que eu tô terminando o programa, né? Gente, um beijo no seu coração. Vamos começando o programa todas as quartas-feiras às 8 da manhã. Você tem aqui o Linguagem do Corpo para a Saúde e o Rejuvenescimento. Hoje eu quero falar de uma coisa que eu falei em 2012, viu? Você que fala que eu repito muito as coisas, então eu vou falar de uma coisa que eu falei em 2012, sobre alergias. Né? Todo tipo de alergia. Alergia de química, alergia da pele, alergia de narizinho, né? Então, o que é isso pela linguagem do corpo? Porque cada coisinha que acontece no seu corpo tem a ver com a sua psique. Claro que tem. Você pode não saber como funciona. Você também não sabe como é que funciona essa coisa de bater lá no satélite, voltar e você está falando com a pessoa do outro lado do mundo, né? Então, quando você começa a aprender a ciência do corpo e da mente, então você começa a ver que isso é uma ciência. E é interessantíssimo que a pele da gente, vamos começar pela pele. A pele da gente, ele é um sinalizador, ele é dedo duro, ele entrega a você suas emoções, o que você está sentindo de ruim e de bom. Na medicina chinesa e na medicina egípcia, a gente analisa o tom da pele, as manchas da pele, tudo para ver se tem alguma doença. Se você tem qualquer doença interna, aparece na pele um sintoma. É bem interessante. Então, não são só os holísticos que conhecem isso, os médicos também conhecem. Sabem, vamos dar um exemplo bobinho? Quando você toma um belo de um susto, que cor que a tua cara fica? Branco. Fica branca, exatamente. Quando você tá com raiva, que cor fica a tua cara? Vermelha. Vermelha, exatamente. Quando você vai ter um infarte... Fica meio amarelado. Não, amarelado é fígado, bobo. Fica branco? Não, fica um pouquinho assim. Fica o olho fica fica amarelo. Mas ou fica meio arroxeada a boca. Então é interessante que nós somos coloridos e as cores mostram os nossos sintomas. E aí você fala assim, Cris, o que é alergia na pele? Psoríase, por exemplo, né? Que dizem que é... Dizem mesmo, né? A ciência materialista diz que é uma doença autoimune, como lúpus e como alergia psoríase. Eu já posso garantir para vocês que quando você deixa chegar ao nível de lúpus ou no nível de psoríase, é porque você tem um gênio muito duro. Um gênio muito difícil. Cada vez que uma pessoa tem problemas graves na pele, significa que ela não tem paz de espírito. Ela não tem tranquilidade para lidar com os problemas da vida. Sempre está irritado, sempre preocupado, acima de tudo, sempre com muito medo, muita insegurança. E tudo isso vai ser mostrado pela pele. Quando você tem, por exemplo, vitiligo, que são as manchas brancas, isso daí é porque você se apartou do mundo. Você teve algum golpe emocional, uma perda emocional, uma pessoa, alguma situação tão forte na sua vida, marcou de uma determinada maneira, que seu inconsciente está dizendo para você, não vale a pena mais se envolver, se entregar, porque você pode se machucar. Daí o vitiligo. Normalmente as pessoas que têm vitiligo, elas nunca se sentem enquadradas em nada. Elas sempre ficam sentindo que não fazem parte de grupo nenhum. E elas prometem coisas que não cumprem no sentido de visitar socialmente alguém, um compromisso, porque elas têm medo de se envolver. Mas vitiligo não é alergia, Cris. Mas nós estamos falando, no geral, da pele. E quando a gente toca no assunto verdadeiro ali da alergia, a gente fala assim, a primeira pergunta é, você tem alergia de quem? Quem? Qual é a pessoa que invade tua privacidade? Qual é a pessoa que, sem qualquer escrúpulo, invade sua individualidade e que te tira o poder e que ela te dá alergia? Olha, que às vezes é a pessoa que você mais ama.
Porque exatamente por amor você permite, você se torna permissivo demais por causa do amor. Se você tivesse uma autoestima mais elevada, se você tivesse mais confiança espiritual, ou seja, uma coisa divina dentro de você, você não colocaria distinção nos tópicos, né? Assim, por exemplo, pai, mãe, marido, esposa, filho. Você simplesmente trataria todo mundo com respeito, com firmeza, com sabedoria, se colocaria sabendo dizer o que você quer, o que você não quer, porque na verdade você não teria medo de perder, porque entenderia que nada acontece por acaso. As pessoas que têm altos problemas na pele é porque ela não consegue descansar a cabeça. As espinhas no rosto mostram uma pessoa extremamente crítica. Ela olha muito o lado negativo das pessoas de casa, das pessoas do trabalho, problemas da televisão que fica mostrando lá, não consegue ver o lado bom e ter aceitação. Então, o que é o grande problema da alergia ou das alergias, sendo até rinite, sinusite? Falta de aceitação. Quando a pessoa ela é rígida, porque ela se protege, ela se defende daquilo que ela teve de problemas desde a infância. Então não é que a alergia começou repentinamente por causa de uma dona de casa que estava usando cândida, um detergente, uma química qualquer, que começou a judiar das mãos dela. Como eu falei há uns programas atrás, exatamente, talvez ela não queira mais lavar louça, ela não aguenta mais trabalhar como dona de casa, ou, olha só, ela até gosta, mas ela está magoada com as pessoas da casa que nunca valorizam o que ela faz. Então, ela começa a ter alergia nas mãos, nos braços, para ter que parar para ver como ela faz falta, para ver se alguém valoriza o que ela faz, para mostrar que ela é importante. Então, assim, vamos tentar parar de usar as doenças e falar mais o que a gente pensa. O grande problema de falar o que pensa é o jeito que fala. Não é o que você pensa, é o jeito que você fala. Então, quando você tem medo de falar o que você pensa, normalmente você erra na hora de falar. Ou você agride, porque sabe que a pessoa vai te retalhar, então você agride primeiro, né? Na tua cabeça, porque você acha que ela vai brigar com você. Ah, não, mas ela sempre me critica. Ué, quem sabe se você falar de uma maneira diferente, falar a verdade com carinho e ser humilde para reconhecer os seus erros, a outra pessoa pode até no começo ficar brava, mas ela vai reconhecer que você é flexível, que você reconhece as faltas. E a pessoa te perdoa, a pessoa não tem mais cabimento ela te maltratar se você cedeu. Porque ela vai ver que ela está dando tiro de canhão em cima de uma formiguinha. Então veja que o medo é que faz você agir com estupidez, agir fazendo bico, né? Tá emburradinho, fazer chantagem emocional, fugir de uma situação para não conversar sobre um assunto, depois se arrepende porque poderia ter dito e não conseguiu. E depois culpa as outras pessoas porque você não falou, porque a outra pessoa não quer te escutar. Olha que confusão que você está fazendo. Você que tem alergia na pele, você que tem problema de rinite, sinusite, coriza, não é? Que tem uma coceira na pele desgramada. Quem é que você quer arrancar de você? A pele, pela linguagem do corpo, representa a nossa comunicação. Representa como que a gente coloca o nosso mundo externo para o mundo interno. E como é que a gente trabalha a recepção da comunicação do outro? Você aceita? Você não fica irritado quando uma pessoa vai contra você? Ou você consegue dizer o que você pensa e se o outro criticar, você tenta entender ou simplesmente esquece, deixa pra lá? Então, olha só, como é que a gente se envolve com o mundo? Com a pele. E é a pele que entrega se a gente tá mal ou tá bem. Então, não adianta você dizer que, eu estou com alergia do ácaro. Eu estou com alergia da fumaça, alergia da química, alergia do remédio, alergia de um alimento. Se você fizer um trabalho de reprogramação mental, ressignificação pela PNL, que é a programação neurolinguística, você vai entender
que o seu subconsciente, que seu inconsciente, fez diversas associações de ideias, que cada vez que você olha um objeto, ou toca naquele objeto, ou vê aquela pessoa, escuta aquela frase, que eram âncoras que estavam lá registradas no subconsciente, aciona tudo outra vez, suas dores, suas alergias, doenças, problemas psíquicos, medos, pânicos. Que tal fazer uma reprogramação? Nós somos uma máquina tão maravilhosa, tão perfeita, que é claro que vai demorar e talvez nunca tenha, nem lá no futuro, não vai existir uma máquina tão perfeita quanto o nosso corpo, quanto o nosso cérebro. Porque máquina nenhuma está conectada em Deus. Nós estamos conectados em Deus. E a nossa perfeição espiritual é muito grande. Nós somos pessoas que erramos. Erramos porque a nossa visão é curta perante a vida. Não temos uma consciência expandida. E as pessoas que expandem a consciência, através de meditação, autoconhecimento, a yoga, tai chi chuan, caridade sem querer nada em troca, e simplesmente percebe os desígnios maravilhosos de Deus, essas pessoas não conseguem ficar dentro da grande cidade por muito tempo. E se ficam, elas têm que se fortalecer o tempo todo para ajudar as outras pessoas, porque elas se tornam esponjas, captam coisas. Então, você tem alergia? Você tem alergia, Lu? Eu já tive alguma coisa e eu ainda tenho alguma coisa. Eu estou ainda num processo. Mas você teve há bastante tempo a rinite, né? Sim, hoje eu ainda estou com um problema de AS, que eu não posso tomar AS. A dipirona, e né? AS, que dá um probleminha sério aí. Engraçado que você disse, eu acho que foi essa semana que você comentou, que eu tomava que você tomava remédio quando criança, melhorar infantil, que era aquele docinho, rosinha, e não acontecia nada. Não acontecia nada. E depois de adulto, por cargas d'água, eu fiquei alérgico a esse troço que incha meu rosto todo. Nesse caso, que é interessante, a gente gosta de ser normal, para a gente poder se permitir a cura. Eu sei que eu estou nessa situação. Você não eu não era assim. E outra, a dipirona não tem qualquer poder sobre o seu corpo. Quem tem poder é a sua mente que associou em alguma época da sua vida esse problema. E esse é o problema. Eu não consegui identificar ainda o que eu associei para me dar esse problema. Você lembra, não vamos, claro, revelar nomes, nada. Você contou que tinha ido, você levou há muitos anos atrás uma pessoa querida para um hospital, que estava passando mal, e você na volta tomou um iogurte. Foi mais ou menos isso. E começou a te inchar tudo e tal. A partir daquele momento... Fiquei alérgico sem saber por quê. Qualquer remédio que eu tomava, eu inchava. Mas veja assim, aí eu fui e o iogurte? Por eliminação. Não, o iogurte não... Só toma e não acontece nada. Houve, naquela época. Então, assim, como é que a gente faria pela PNL uma reprogramação no Lu, por exemplo, para tirar isso dele? Faria uma forma consciente de regressão, fazendo ele voltar durante sessões terapêuticas, são poucas sessões, regredindo, trazendo de volta por técnicas naquela época. Aí, naquela época, ele lembraria de detalhes, tudo dentro da sessão terapêutica. E aí cairia a ficha e ele diria, lembrei. Assim, na consciência eu lembro o que aconteceu. Tem que ver o que estava por trás daquilo. Por trás daquilo. É isso que eu não consigo me lembrar. Como exemplo que eu dou, que está lá no meu DVD, de uma senhora que chegou para mim e disse que no inverno, sempre doía os joelhos. Lembra? Lembro. Quem já assistiu o meu DVD viu essa história. E aí eu fui investigando, fazendo perguntas para ela, e por quê? Aí eu percebi que ela tinha sotaque nordestino. E eu perguntei para ela se ela não era daqui, ela falou que não, que era do Nordeste. E então foi quando eu perguntei quando ela tinha vindo para São Paulo. Ela falou, eu tinha 7 anos de idade quando eu vim para São Paulo. Eu falei, que mês que você veio? Ela falou, julho. E naquela época, faz mais de 50 anos, julho em São Paulo era muito frio. Era a danada São Paulo da garoa. Era gelada mesmo no inverno. Hoje não tem tanto inverno assim. E ela veio pequenininha no colo da mãe, com o passageiro do lado, com um saco cheio de cocos, né? No ônibus. E ela veio com os 2 joelhos presos ali no coco,
uma viagem muito longa do Nordeste para cá. E quando, olha só, o cérebro associou primeiro a dor, que pegou no sistema nervoso. E depois, qualquer outro sinal que viesse ali para complementar, uma associação de ideia, um grito de alguém, um símbolo, né? Registraria. Vamos dizer que alguém gritou dentro do ônibus. E ela estava sentindo aquela dor no joelho. Então, o que aconteceria no futuro? Toda vez que alguém gritasse igual daquela maneira, ela sentiria dor no joelho. Mas o dela foi o seguinte. Na hora que chegou em São Paulo, e que eles foram descendo do ônibus, que abriu a porta do ônibus e entrou aquela brisa gelada, ficou associado o gelo, o frio, o vento, com o joelho, com a dor. Então, toda vez que fazia frio, ela sentia dor no joelho. E aí eu falei para ela que era uma associação de ideias. Agora vamos para a linguagem do corpo mais profunda. Todas as dores, machucados, inflamações nos joelhos, corresponde a um tipo de temperamento. Pessoa que não dobra para os outros, muito crítica, uma pessoa orgulhosa. Poxa, mas ela tinha 7 anos de idade. Era isso que eu ia falar, que perguntaram aqui na minha orelha. Mas, poxa, ela tinha 7 anos. Pois é. Aí entra aquele esquema da associação também de mãe e pai. Todas as crianças de 0 a 7 anos e meio, elas captam completamente as influências psíquicas da mãe, mesmo à distância. Então, o que a mãe sente de bom ou de ruim, manifesta no corpo da criança. E ninguém sabe disso, né? Só, claro, agora a ciência sabe. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, tudo que acontece dentro do pai, mesmo que o pai não perceba em si mesmo, reflete na criança de 7,5 a 14,5. Como ela tinha quase 7 anos, ela estava dentro da frequência vibracional da mãe. E ela poderia ter passado batido com essa coisa de joelho, não é? Mas acontece que teve que ferir logo o joelho. Não poderia ser o bracinho, o quadril, outra parte do corpo, mas não, foram os joelhos representando o orgulho da mamãe, a rigidez da mamãe. E aí, mas por que até hoje ela estava com essa dor nos joelhos? Porque depois dos 15 anos de idade, que a criança sai da influência da mãe e do pai, aí é com ela mesma. Aí é o próprio temperamento da criança que se tornou dela. A personalidade própria dela surge verdadeiramente após os 14 anos e meio, aos 15 anos. Tanto é que eu faço muitas sugestões de que se você quiser tratar, ajudar seus filhos, coloque na terapia, sim, psicoterapia, com 15 anos de idade. Dependendo da situação, é claro que é importante colocar bem antes, porque tem jogos, tem coisas, terapias infantis que dá para ajudar as crianças, fazer investigações através de certos jogos, ludoterapia. Mas é importante que a criança já consciente, que já é um adolescente com 15 anos, aceite de fazer uma terapia gostosa, onde ele vai poder colocar os sentimentos para fora, se conhecer e regular o seu caminho, não mais repetindo a vida dos seus pais. Então veja que a partir daquele momento que eu falei com essa moça, e ela fez o trabalho da reprogramação mental, ela nunca mais associou o frio à dor do joelho, porque foi tirado, foi reprogramado aquele cérebro maravilhoso dela. Então, quantas e quantas doenças, quantos e quantos sofrimentos que você carrega achando que é crônico, achando que é hereditário, mesmo sendo hereditário, e a gente pode fazer uma reprogramação. Então, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de vocês mesmos, hoje começa o curso de linguagem do corpo. Começou ontem, para a turma da terça-feira. E você pode repor hoje, se quiser fazer às terças-feiras. É uma vez por semana, durante 5 meses. Então é linguagem do corpo para a saúde e para o rejuvenescimento, onde eu dou um pouquinho de linguagem do rosto, a linguagem do lado externo do corpo, e toda a psicossomática vai ter médico ajudando a gente com uma medicina muito básica, que é para você saber pelo menos o lado de cada órgão, para saber lidar com a própria cura e ajudar as pessoas que você ama. E o Lu vai passar a programação para a gente. Então, hoje inicia-se, né, o curso de linguagem do corpo para a cura e o rejuvenescimento.
Se você perdeu a aula de ontem, pode repor hoje. Isso. Né? Porque depois não tem como. Se você perdeu a primeira aula... Não pode entrar mais. Não pode entrar mais. É. Tá? No sábado, início do curso, cura prânica pelas mãos com photo-killing e autodefesa psíquica. Isso, autodefesa psíquica. Com o Nelson. Você vai aprender, no sábado. vai aprender a afastar as energias negativas suas e também dos seus familiares, das pessoas que você ama, nesse sábado agora. E no sábado ainda, a Cristina estará dando um workshop de linguagem do corpo em Rio Claro, no interior de São Paulo, das 10 às 18 horas. Vamos dar o telefone de Rio Claro. Se você estiver interessado aí na região de Rio Claro, aí por toda aquela área, o telefone lá é 19 3557 8881. Hã? 19 3557 8881. Só que esse telefone vai estar no nosso site, em agenda, lá no www.linguagemdocorpo.com.br. Lá em agendas você tem toda a programação aonde a Cristina vai estar por esse Brasil afora e toda a programação do nosso Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, Cristina Cairo. E lembrando, antecipando, claro, junho do ano que vem, Sim. Nós iremos para o Egito. Este ano agora nós estamos indo, já está fechado o pacote. Já está fechado, não tem mais vaga, em setembro não não tem mais, ninguém, não cabe. só para junho do ano que vem. Só para junho. É, para quem perdeu esse daqui, junho, a gente está lá. E setembro do ano que vem a gente está em Portugal outra vez. Tá, então, e no dia 14, quinta-feira, às 20 horas, palestra com o jovem astrólogo Alisson Correa. Uma graça. É um menino fantástico, bonitinho, inteligente demais, tem só 20 aninhos por aí. Ele é fantástico. Não, ele tem uma sensibilidade. Ele é muito bom. É o cristal. E ele é muito especial. O assunto da palestra dele vai ser Júpiter e a prosperidade. Né? Mostrar o Júpiter do seu mapa, vai ser com mapa. Vai ser com mapa, é muito Você interessante. deixa os seus dados, liga lá, né, no instituto, e você deixa a sua data de nascimento, horário e cidade em que você nasceu, e quando você chegar na recepção, você vai receber o desenho do seu mapa para fazer o acompanhamento da aula do Alisson. E teremos também com o Tadeu, que é nosso astrólogo, macaco velho também, né? Vai ter curso lá vai ter no um Instituto curso e uma palestra. de 4 meses, mas a data, acho que daqui no outro sábado. O curso, a data no site do curso ainda não está atualizada, porque está tendo um probleminha a gente achar um horário específico de duração do curso. Mas vai ser de sábado, vai ser talvez de sábado uma vez também. por mês, né? E ele também vai dar uma palestra no meio da semana. Isso. Agora no dia 13, Dia 12, terça-feira. Terça-feira. Vocês vão conhecer um novo comunicador, um amigo comunicador. nosso, irmão da egrégora, o Leandro Reck, que ele vai estrear no programa dele de Bioconexão, todas as terças-feiras, às 21h30. Gente, é muito legal. O Leandro é uma graça. Você vê cada trabalho lindo que ele faz. Não percam o programa dele. Terça-feira, dia 12, que é a estreia do programa dele, às 21h30. Leandro Reck. Isso. Um beijo, Leandro. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br ou pelo nosso telefone 011 5082 2822. E 011 5082 2822. Perdi a caneta. www.linguagemdocorpo.com.br. Dá pra decorar, não dá quem tiver sem caneta? 5082 2822. Se você estiver tendo alguma dificuldade em achar os livros da Cristina nas livrarias do Brasil, você pode acessar nossa loja virtual, que é www.lojacristinacairo.com.br. Lojacristinacairo.com.br. Lá você tem todos os livros da Cristina, inclusive o DVD de Linguagem do Corpo e Leis Universais, e de outras obras de outros autores. Isso. Gente, então, muito obrigada. Lembre-se que hoje começa o curso de Linguagem do Corpo, de duração de 5 meses, que é uma vez por ano só que eu dou. Se você perder a primeira aula, não tem mais jeito de entrar. Só o ano que vem. E não adianta insistir, porque eu fecho a egrégora no primeiro dia. Se você perdeu a aula de ontem, pode assista repor hoje, tá bom? Gente, estou esperando você hoje lá no Instituto, à tarde ou à noite. Mas ligue para 5082 2822. Hã? O que foi? Bobo. 50. Eu acreditei. 5082 2822. E vamos lá ser feliz. Um beijo, muito obrigada e paz profunda. Tchau.
Nesse caso, que é interessante, a gente gosta de ser normal, para a gente poder se permitir a cura. Eu sei que eu estou nessa situação. Você não eu não era assim. E outra, a dipirona não tem qualquer poder sobre o seu corpo. Quem tem poder é a sua mente que associou em alguma época da sua vida esse problema. E esse é o problema. Eu não consegui identificar ainda o que eu associei para me dar esse problema. Você lembra, não vamos, claro, revelar nomes, nada. Você contou que tinha ido, você levou há muitos anos atrás uma pessoa querida para um hospital, que estava passando mal, e você na volta tomou um iogurte. Foi mais ou menos isso. E começou a te inchar tudo e tal. A partir daquele momento... Fiquei alérgico, sem saber por quê. Qualquer remédio que eu tomava, eu inchava. Mas veja assim, aí eu fui e o iogurte? Por eliminação. Não, o iogurte não... Só toma e não acontece nada. Houve, naquela época. Então, assim, como é que a gente faria pela PNL, uma reprogramação no Lu, por exemplo, para tirar isso dele? Faria uma forma consciente de regressão, fazendo ele voltar durante sessões terapêuticas, são poucas sessões, regredindo, trazendo de volta por técnicas naquela época. Aí, naquela época, ele lembraria de detalhes, tudo dentro da sessão terapêutica. E aí cairia a ficha e ele diria, lembrei. Assim, na consciência eu lembro o que aconteceu. Tem que ver o que estava por trás daquilo. Por trás daquilo. É isso que eu não consigo me lembrar. Como exemplo que eu dou, que está lá no meu DVD, de uma senhora que chegou para mim e disse que no inverno, sempre doía os joelhos. Lembra? Lembro. Quem já assistiu o meu DVD viu essa história. E aí eu fui investigando, fazendo perguntas para ela, e por quê? Aí eu percebi que ela tinha sotaque nordestino. E eu perguntei para ela se ela não era daqui, ela falou que não, que era do Nordeste. E então foi quando eu perguntei quando ela tinha vindo para São Paulo. Ela falou, eu tinha 7 anos de idade quando eu vim para São Paulo. Eu falei, que mês que você veio? Ela falou, julho. E naquela época, faz mais de 50 anos, julho em São Paulo era muito frio. Era a danada São Paulo da garoa. Era gelada mesmo no inverno. Hoje não tem tanto inverno assim. E ela veio pequenininha no colo da mãe, com o passageiro do lado, com um saco cheio de cocos, né? No ônibus. E ela veio com os 2 joelhos presos ali no coco. Uma viagem muito longa do Nordeste para cá. E quando, olha só, o cérebro associou primeiro a dor, que pegou no sistema nervoso. E depois, qualquer outro sinal que viesse ali para complementar, uma associação de ideia, um grito de alguém, um símbolo, né? Registraria. Vamos dizer que alguém gritou dentro do ônibus. E ela estava sentindo aquela dor no joelho. Então, o que aconteceria no futuro? Toda vez que alguém gritasse igual daquela maneira, ela sentiria dor no joelho. Mas o dela foi o seguinte. Na hora que chegou em São Paulo, e que eles foram descendo do ônibus, que abriu a porta do ônibus e entrou aquela brisa gelada, ficou associado o gelo, o frio, o vento, com o joelho, com a dor. Então, toda vez que fazia frio, ela sentia dor no joelho. E aí eu falei para ela que era uma associação de ideias. Agora vamos para a linguagem do corpo mais profunda. Todas as dores, machucados, inflamações nos joelhos, corresponde a um tipo de temperamento. Pessoa que não dobra para os outros, muito crítica, uma pessoa orgulhosa. Poxa, mas ela tinha 7 anos de idade. Era isso que eu ia falar, que perguntaram aqui na minha orelha. Mas, poxa, ela tinha 7 anos. Você vê que ela está dando tiro de canhão em cima de uma formiguinha. Então, veja que o medo é que faz você agir com estupidez, agir fazendo bico, né? Tá emburradinho, fazer chantagem emocional, fugir de uma situação para não conversar sobre um assunto, depois se arrepende porque poderia ter dito e não conseguiu. E depois culpa as outras pessoas porque você não falou, porque a outra pessoa não quer te escutar. Olha que confusão que você está fazendo. Você que tem alergia na pele, você que tem problema de rinite, sinusite, coriza, não é? Que tem uma coceira na pele desgramada. Quem é que você quer arrancar de você? A pele, pela linguagem do corpo, representa a nossa comunicação. Representa
como que a gente coloca o nosso mundo externo para o mundo interno. E como é que a gente trabalha a recepção da comunicação do outro? Você aceita? Você não fica irritado quando uma pessoa vai contra você? Ou você consegue dizer o que você pensa e se o outro criticar, você tenta entender ou simplesmente esquece, deixa pra lá? Então, olha só, como é que a gente se envolve com o mundo? Com a pele. E é a pele que entrega se a gente tá mal ou tá bem. Então, não adianta você dizer que, eu estou com alergia do ácaro. Eu estou com alergia da fumaça, alergia da química, alergia do remédio, alergia de um alimento. Se você fizer um trabalho de reprogramação mental, ressignificação pela PNL, que é a programação neurolinguística, você vai entender que o seu subconsciente, que seu inconsciente, fez diversas associações de ideias, que cada vez que você olha um objeto, ou toca naquele objeto, ou vê aquela pessoa, escuta aquela frase, que eram âncoras que estavam lá registradas no subconsciente, aciona tudo outra vez, suas dores, suas alergias, doenças, problemas psíquicos, medos, pânicos. Que tal fazer uma reprogramação? Nós somos uma máquina tão maravilhosa, tão perfeita, que é claro que vai demorar e talvez nunca tenha, nem lá no futuro, não vai existir uma máquina tão perfeita quanto o nosso corpo, quanto o nosso cérebro. Porque máquina nenhuma está conectada em Deus. Nós estamos conectados em Deus. E a nossa perfeição espiritual é muito grande. Nós somos pessoas que erramos. Erramos porque a nossa visão é curta perante a vida. Não temos uma consciência expandida. E as pessoas que expandem a consciência, através de meditação, autoconhecimento, a yoga, tai chi chuan, caridade sem querer nada em troca, e simplesmente percebe os desígnios maravilhosos de Deus, essas pessoas não conseguem ficar dentro da grande cidade por muito tempo. E se ficam, elas têm que se fortalecer o tempo todo para ajudar as outras pessoas. Porque elas se tornam esponjas, captam coisas. Então, você tem alergia? Você tem alergia, Lu? Eu já tive alguma coisa e eu ainda tenho alguma coisa. Eu estou ainda num processo. Mas você teve há bastante tempo a rinite, né? Sim, hoje eu ainda estou com um problema de AS, que eu não posso tomar AS. A dipirona, e né? AS, dá um probleminha sério aí. Engraçado que você disse, eu acho que foi essa semana que você comentou, que eu tomava. Que você tomava remédio quando criança. Melhorar infantil. Que era aquele docinho, rosinha. E não acontecia nada. Não acontecia nada. E depois de adulto, por cargas d'água, eu fiquei alérgico a esse troço que incha meu rosto. Pois é. Aí entra aquele esquema da associação também de mãe e pai. Todas as crianças de 0 a 7 anos e meio, elas captam completamente as influências psíquicas da mãe, mesmo à distância. Então, o que a mãe sente de bom ou de ruim, manifesta no corpo da criança. E ninguém sabe disso, né? Só, claro, agora a ciência sabe. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, tudo que acontece dentro do pai, mesmo que o pai não perceba em si mesmo, reflete na criança de 7,5 a 14,5. Como ela tinha quase 7 anos, ela estava dentro da frequência vibracional da mãe. E ela poderia ter passado batido com essa coisa de joelho, não é? Mas acontece que teve que ferir logo o joelho. Não poderia ser o bracinho, o quadril, outra parte do corpo, mas não, foram os joelhos representando o orgulho da mamãe, a rigidez da mamãe. E aí, mas por que até hoje ela estava com essa dor nos joelhos? Porque depois dos 15 anos de idade, que a criança sai da influência da mãe e do pai, aí é com ela mesma. Aí é o próprio temperamento da criança que se tornou dela. A personalidade própria dela surge verdadeiramente após os 14 anos e meio, aos 15 anos. Tanto é que eu faço muitas sugestões de que se você quiser tratar, ajudar seus filhos, coloque na terapia, sim, psicoterapia, com 15 anos de idade. Dependendo da situação, é claro que é importante colocar bem antes.
porque tem jogos, tem coisas, terapias infantis que dá para ajudar as crianças, fazer investigações através de certos jogos, ludoterapia. Mas é importante que a criança já consciente, que já é um adolescente com 15 anos, aceite de fazer uma terapia gostosa, onde ele vai poder colocar os sentimentos para fora, se conhecer e regular o seu caminho, não mais repetindo a vida dos seus pais. Então veja que a partir daquele momento que eu falei com essa moça, e ela fez o trabalho da reprogramação mental, ela nunca mais associou o frio à dor do joelho, porque foi tirado, foi reprogramado aquele cérebro maravilhoso dela. Então, quantas e quantas doenças, quantos e quantos sofrimentos que você carrega achando que é crônico, achando que é hereditário, mesmo sendo hereditário, e a gente pode fazer uma reprogramação. Então, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de vocês mesmos, hoje começa o curso de linguagem do corpo. Começou ontem, para a turma da terça-feira. E você pode repor hoje, se quiser fazer às terças-feiras. É uma vez por semana, durante 5 meses. Então é linguagem do corpo para a saúde e para o rejuvenescimento, onde eu dou um pouquinho de linguagem do rosto, a linguagem do lado externo do corpo, e toda a psicossomática vai ter médico ajudando a gente com uma medicina muito básica, que é para você saber pelo menos o lado de cada órgão, para saber lidar com a própria cura e ajudar as pessoas que você ama. E o Lu vai passar a programação pra gente. Então, hoje inicia-se, né, o curso de linguagem do corpo para a cura e o rejuvenescimento. Se você perdeu a aula de ontem, pode repor hoje. Isso. Né? Porque depois não tem como. Se você perdeu a primeira aula... Não pode entrar mais. Não pode entrar mais. É. Tá? No sábado, início do curso, cura prânica pelas mãos com photo-killing e autodefesa psíquica. Isso, autodefesa psíquica. Com o Nelson. Você vai aprender, a afastar as energias negativas suas e também... Bom dia, Evaldo querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu público querido. Obrigada, muito obrigada. Que Deus ilumine a todos. Parece até que eu tô terminando o programa, né? Gente, um beijo no seu coração. Vamos começando o programa todas as quartas-feiras às 8 da manhã. Você tem aqui o Linguagem do Corpo para a Saúde e o Rejuvenescimento. Hoje, eu quero falar de uma coisa que eu falei em 2012, viu? Você que fala que eu repito muito as coisas, então eu vou falar de uma coisa que eu falei em 2012, sobre alergias. Né? Todo tipo de alergia. Alergia de química, alergia da pele, alergia de narizinho, né? Então, o que é isso pela linguagem do corpo? Porque cada coisinha que acontece no seu corpo tem a ver com a sua psique. Claro que tem. Você pode não saber como funciona. Você também não sabe como é que funciona essa coisa de bater lá no satélite, voltar e você está falando com a pessoa do outro lado do mundo, né? Então, quando você começa a aprender a ciência do corpo e da mente, então você começa a ver que isso é uma ciência. E é interessantíssimo que a pele da gente... Vamos começar pela pele. A pele da gente, ele é um sinalizador. Ele é dedo duro. Ele entrega a você suas emoções, o que você está sentindo de ruim e de bom. Na medicina chinesa e na medicina egípcia, a gente analisa o tom da pele, as manchas da pele, tudo para ver se tem alguma doença. Se você tem qualquer doença interna, aparece na pele um sintoma. É bem interessante. Então, não são só os holísticos que conhecem isso, os médicos também conhecem. Sabem, vamos dar um exemplo bobinho? Quando você toma um belo de um susto, que cor que a tua cara fica? Branco. Fica branca, exatamente. Quando você tá com raiva, que cor fica a tua cara? Vermelha. Vermelha, exatamente. Quando você vai ter um infarte... Fica meio amarelado. Não, amarelado é fígado, bobo.
Fica branco? Não, fica um pouquinho assim, o olho fica pálido, amarelo. Mas ou fica meio arroxeada a boca. Então é interessante que nós somos coloridos e as cores mostram os nossos sintomas. E aí você fala assim, Cris, o que é alergia na pele? Psoríase, por exemplo, né? Que dizem dizem mesmo, né? A ciência materialista diz que é uma doença autoimune, como lúpus e como alergia, psoríase. Eu já posso garantir para vocês que quando você deixa chegar ao nível de lúpus ou no nível de psoríase, é porque você tem um gênio muito duro. Um gênio muito difícil. Cada vez que uma pessoa tem problemas graves na pele, significa que ela não tem paz de espírito. Ela não tem tranquilidade, para lidar com os problemas da vida. Sempre está irritado, sempre preocupado, acima de tudo, sempre com muito medo, muita insegurança. E tudo isso vai ser mostrado pela pele. Quando você tem, por exemplo, vitiligo, que são as manchas brancas, isso daí é porque você se apartou do mundo. Você teve algum golpe emocional, uma perda emocional, uma pessoa, alguma situação tão forte na sua vida, marcou de uma determinada maneira, que seu inconsciente está dizendo para você, não vale a pena mais se envolver, se entregar, porque você pode se machucar. Daí o vitiligo. Normalmente as pessoas que têm vitiligo, elas nunca se sentem enquadradas em nada. Elas sempre ficam sentindo que não fazem parte de grupo nenhum. E elas prometem coisas que não cumprem no sentido de visitar socialmente alguém, um compromisso, porque elas têm medo de se envolver. Mas vitiligo não é alergia, Cris. Mas nós estamos falando no geral da pele. E quando a gente toca no assunto verdadeiro ali da alergia, a gente fala assim, a primeira pergunta é, você tem alergia de quem? Quem? Qual é a pessoa que invade tua privacidade? Qual é a pessoa que, sem qualquer escrúpulo, invade sua individualidade e que te tira o poder e que ela te dá alergia? Olha, que às vezes é a pessoa que você mais ama. Porque exatamente por amor você permite, você se torna permissivo demais por causa do amor. Se você tivesse uma autoestima mais elevada, se você tivesse mais confiança espiritual, ou seja, uma coisa divina dentro de você, você não colocaria distinção nos tópicos, né? Assim, por exemplo, pai, mãe, marido, esposa, filho. Você simplesmente trataria todo mundo com respeito, com firmeza, com sabedoria, se colocaria sabendo dizer o que você quer, o que você não quer, porque na verdade você não teria medo de perder, porque entenderia que nada acontece por acaso. As pessoas que têm altos problemas na pele é porque ela não consegue descansar a cabeça. As espinhas no rosto mostram uma pessoa extremamente crítica. Ela olha muito o lado negativo das pessoas de casa, das pessoas do trabalho, problemas da televisão que fica mostrando lá, não consegue ver o lado bom e ter aceitação. Então, o que é o grande problema da alergia ou das alergias, sendo até rinite, sinusite? Falta de aceitação. Quando a pessoa ela é rígida, porque ela se protege, ela se defende daquilo que ela teve de problemas desde a infância. Então não é que a alergia começou repentinamente por causa de uma dona de casa que estava usando cândida, um detergente, uma química qualquer, que começou a judiar das mãos dela. Como eu falei há uns programas atrás, exatamente, talvez ela não queira mais lavar louça, ela não aguenta mais trabalhar como dona de casa, ou, olha só, ela até gosta, mas ela está magoada com as pessoas da casa que nunca valorizam o que ela faz. Então, ela começa a ter alergia nas mãos, nos braços, para ter que parar para ver como ela faz falta, para ver se alguém valoriza o que ela faz, para mostrar que ela é importante. Então, assim, vamos tentar parar de usar as doenças e falar mais o que a gente pensa.
O grande problema de falar o que pensa é o jeito que fala. Não é o que você pensa, é o jeito que você fala. Então, quando você tem medo de falar o que você pensa, normalmente você erra na hora de falar. Ou você agride, porque sabe que a pessoa vai te retalhar, então você agride primeiro, né? Na tua cabeça, porque você acha que ela vai brigar com você. Ah, não, mas ela sempre me critica. Ué, quem sabe se você falar de uma maneira diferente, falar a verdade com carinho e ser humilde para reconhecer os seus erros, a outra pessoa pode até no começo ficar brava, mas ela vai reconhecer que você é flexível, que você reconhece as faltas. E a pessoa te perdoa, a pessoa não tem mais cabimento ela te maltratar se você cedeu. Porque ela vai